sem fazerem sobre a base de cálculo. Fizeram a correção em cima das alíquotas, o que não é previsto no Código Tributário Nacional, em afronta à nossa capacidade de aqui deliberar os aumentos de impostos. Isso acabou elevando impostos, senhor ministro, da ordem de 200% em taxas da Agência Nacional de Saúde. Eu não sei se o senhor está acompanhando isso, mas nós tivemos uma elevação de mais de 200% nas taxas da Anvisa, com relação a remédios novos, com relação, inclusive, a genéricos. E isso tem um impacto fortíssimo para a sociedade brasileira. E o que é absolutamente irregular, é absolutamente contra o que reza a lei, que nós possamos ter aumentos feitos, como o governo fez, por decreto, em cima das alíquotas e não na base de cálculo, e com erro ainda mais grave, ministro. Nas portarias, os senhores determinam que as agências façam as correções para um índice oficial, sem determinar qual é o índice. Tenho certeza que isso não veio de Vossa Excelência. Não é razoável que o governo determine as agências federais a procederem em aumentos sem sequer determinar o índice nem o período, não adotando, inclusive, o princípio da anterioridade e da anualidade. Eu consultei o extraordinário jurista Ives Gandra Martins, que na hora me disse: deputado, eu não preciso nem me deter sobre esse assunto. Essa MP é flagrantemente inconstitucional e os decretos são absolutamente ilegais. E fez, então, ministro, um PDC, que é um projeto de decreto legislativo, para que o governo interrompa essas cobranças, porque são cobranças que desorganizaram a estrutura da sociedade produtiva, à medida em que impõem taxas que não são incorporáveis à atividade econômica. 200% de aumento, ministro, foge a qualquer tipo de... Conclui, deputado. Conclui. Foge a qualquer tipo de planejamento tributário que essas empresas possam ter e afronta a função, princípio e fundamental desse parlamento, que é exatamente deliberar sobre aumento de impostos e taxas. Pediria a Vossa Excelência que examinasse esse assunto, porque certamente não é da sua lavra uma confusão desse tamanho. É absolutamente inaceitável, não só que o Poder Executivo usurpe as nossas funções, mas que faça tamanha lambança, porque sequer o governo determinou o percentual de correção, ministro. O que está escrito é pelo percentual de correção oficial. Qual é o percentual? É a taxa nacional de analfabetismo? A taxa de poupança? Quer dizer, absolutamente fora de qualquer critério, senhor ministro. Peço sua revisão e aguardo a resposta que o líder Guimarães ficou de me dar sobre como poderemos proceder com relação ao meu decreto legislativo, que pede a paralisação. Ok, deputado. Obrigado, ministro Joaquim Levy, para a sua palavra final, respondendo os questionamentos e fazendo a sua conclusão e despedida aqui. Pois não, ministro, com a palavra. Alô. Oi. Muito bom, presidente. Presidente, primeiro, mais uma vez, gostaria de agradecer esse convite, gostaria de agradecer as palavras de estímulo, apoio, questionamento que me foram endereçadas por essa casa e reafirmar minha confiança de que a retomada da economia vai se materializar com enorme velocidade assim que a questão fiscal for resolvida. Um orçamento 2016 robusto, firme, com as receitas necessárias, com também a atenção no gasto necessário, junto com o início das reformas estruturais, põe a gente no caminho da recuperação econômica muito rapidamente. Acertar o fiscal é o caminho para termos a flexibilização do crédito, para termos a estabilização da moeda e, com isso, uma eventual ação do Banco Central nas taxas de juros. E, principalmente, a gente acertar o fiscal, ter um orçamento 2016 cumprindo a meta
proposta pela Presidente da República de 0,7% do PIB é a sinalização para a gente voltar a ver a economia crescer, para a gente passar a discutir o crescimento, o emprego, o aumento da produtividade, que é o que a gente precisa nesse país. Eu recolho aqui, presidente e senhoras e senhores deputados, importantes sugestões para o nosso trabalho. E certamente vamos continuar trabalhando. A deputada Luciana Santos mencionou exatamente a importância de a gente acelerar tanto o Plano Nacional de Exportação, quanto particularmente o PIO, os planos de infraestrutura. Esses planos dependem em parte de investimento privado. E aí, mais uma vez, a gente ter o orçamento robusto, claro, seguro, vai ser o caminho para a gente ter mais investimento em infraestrutura, para que as concessões sejam um sucesso. Eu queria esclarecer, aliás, eu mencionei as concessões de aviões e houve um pouco de confusão de alguns deputados se eu teria alguma informação em relação à escolha que uma empresa privada está fazendo na região. Eu não sei qual é a escolha, nem estou influenciando, nem tenho nada a ver com escolhas da previdência de empresas privadas. Eu acho que as empresas elas têm que fazer as decisões olhando os méritos, conveniências, interesses de médio e longo prazo. Então, particularmente mencionei a questão da concessão do aeroporto do Ceará. É uma concessão importante. Houve a concessão do Rio Grande do Norte e isso não tem nada a ver com a eventual escolha que uma companhia vai fazer de utilizar o aeroporto A, B ou C. Eu acho que o deputado Célio Silveira mencionou que até recentemente os carrinhos de compras estavam cheios. Isso é bom, a gente quer que volte a estar cheio. Durante muitos anos estiveram cheios e tem que voltar a estar cheio. E para isso, aquele 1, 2, 3 é exatamente o que a gente precisa. Ter a parte fiscal resolvida, com clareza, com firmeza, ver a nossa demanda, o nosso emprego crescendo, vendo o crédito se expandindo e, ao mesmo tempo, a gente trabalhar as questões absolutamente estruturais. Então, eu posso dizer que desta reunião, dessa audiência, dessa interlocução, eu certamente estarei extraindo energia para os desafios que nós temos. A gente equilibrar as contas públicas, botar a ordem em casa, não é um trabalho de um governo, é um trabalho do Brasil, é um trabalho de todos. Pelo menos assim eu vejo. A gente dar um rumo fiscal, um rumo à economia, é um trabalho que eu vejo como sendo um trabalho do Brasil, para cada um, para cada mãe, avó, criança desse país, e não é uma coisa partidária. E eu tenho certeza que a grande maioria aqui também considera esse trabalho de orientar e tomar as decisões imprescindíveis para a gente crescer, para as pessoas poderem realizar seus sonhos, as empresas realizarem os seus planos. Não é uma questão de governo apenas, não é uma questão de partido A, B ou C, é uma questão para o Brasil, pelo Brasil e do Brasil, e assim eu considero esse meu trabalho e agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter tido esse diálogo extremamente enriquecedor e a generosidade das palavras de muitos em relação a mim. Espero poder corresponder à confiança expressa tanto pela oposição quanto pelos partidos que dão sustentação à boa parte das políticas do governo. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Joaquim Levy.
Tendo sido alcançada a finalidade dessa comissão geral, declarei encerrada a presente sessão para darmos continuidade à sessão extraordinária da Casa. Está encerrada a sessão da comissão geral. Está reaberta a sessão extraordinária. Item número 1. Passa-se a ordem do dia. Continuação da votação, medida provisória 680 de 2015. Continuação da votação em turno único da medida provisória 680 de 2015, que institui o programa de proteção ao emprego da outras providências, tendo parecer da comissão mista pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e pela adequação financeira orçamentária. E no mérito, pela aprovação desta e pela aprovação total ou parcial das emendas número 1, 5, 25, 28, 36, 37, 535567, 68, 75 a 77, 8292, 103, 115, 132, 152, 155 a 157, 160, 163, 171, 175, na forma do projeto de lei de conversão número 18 de 2015, apresentado, e pela rejeição das emendas de números 2 a 4, 6 a 11, 13, 20, 21, 24, 26, 27, 29 a 35, 38, 41, 42, 54, 56, 60, 62 a 66, 69 a 74, 78 a 81, 83 a 85, 89 a 91, 93 a 96, 98 a 100, 106, 107, 110, 114, 117, 118, 120, 22 a 24, 27, 31, 34, 38, 43, 51, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 64 a 70, 72, 73, na forma do PLV 18 de 2015, apresentado as emendas de número 12, 14, 19, 22, 23, 39, 40, 43, 52, 61, 82, 86, 88, 97, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 116, 119, 121, 125, 126, 128 a 130, 133, 139, 142 e 174 foram inadmitidas pelo presidente da Comissão Mista, medida provisória 680-15, nos termos do artigo 4º, parágrafo 4º, da Resolução número 1, 2002, Congresso Nacional. Relator, deputado Daniel Vilela. Relator revisor, senador Paulo Rocha. A presidência informa que foram retiradas as emendas aglutinativas de números 1 e 2, os destaques número 2, 9, 12, 14 e 15. Foram inadmitidos os destaques de números 10 e 16. Passa-se a votação dos destaques. Primeiro, a emenda aglutinativa de número 4. Que 680/2015, assinado pelo líder do governo Zé Guimarães, texto resultado da fusão de números da emenda 5 com o artigo 3º do PLV. Para falar, não há oradores inscritos. Orientação de bancada, emenda aglutinativa número 4, bloco do PP, PTB, PSC e PHS. PMDB. Voto a favor da emenda, presidente. PMDB sim, PT. PT. PT, sim, senhor presidente. Senhor presidente, nós não temos nem cópia da emenda ainda. Mas já está distribuída. Então, por gentileza. Se pudesse aguardar só um pouco para a gente poder ler aqui a emenda. Eu vou chamando outros partidos, chamo Vossa Excelência em seguida. Bloco do PRB. Bloco do PRB. PR. PSD. Sim, senhor presidente. PSD, sim. PSB. Democratas. Democratas. PDT. PDT vota sim, presidente. O voto é não do Democratas. Democratas não. Solidariedade. Não, senhor presidente. Não. PROS. PROS. PC do B. PC do B. Sim, senhor presidente. Sim. PPS. PR orienta sim, presidente. PR sim. PPS. E nós vamos pedir verificação. PPS. PV. PV. PSTB não. PSTB não. PV. PSOL. Senhor presidente, eu quero incorporar o tempo de líder até para que a emenda chegue às nossas mãos. Costumamos votar sabendo. Pois não, Vossa Excelência tem. O Partido Progressista vota sim. O bloco do PP vota sim. Zero tempo ali pro...
Senhor presidente, PRB Senhor presidente, vota nós sim. estamos recebendo a emenda nesse momento. Só um minutinho, presidente. Quero só ler a Pois emenda. não, eu aguardo, sem problema Por nenhum. favor. não. Eu sequer sabia que a emenda não estava distribuída. Pois é, essa emenda está desafinando o soneto aí do projeto de lei de conversão. Meu som está um Chamando a pouco atenção baixo, dele de presidente. novo ali. Som aqui, um pouquinho, tá muito ruim o som. Por favor, zerar o tempo lá. Melhor. Deputados, Zero tempo aí, por gentileza. obrigado. Deputados, deputadas, vamos proceder com transparência legislativa, ao menos. Temos que conhecer essa emenda para poder opinar sobre ela. Mas dizem que a economia é a ciência triste. E olha, ouvindo o ministro Levi aqui, dá quase uma depressão. Quando não sono. Ô homem desanimado, hein, deputado Paulo Teixeira? Talvez porque ele nem mesmo acredite nessa política ortodoxa. Deixou de responder coisas cruciais, como controle de capitais, aumento de juros para desaquecer uma demanda que não existe, preços administrados pelo governo, esses sim, como fatores de inflação, auditoria da dívida. Na verdade, eu entendi que, à parte a gentileza dele estar aqui, um plenário esvaziado, também meio desinteressado. E um ministro que nada diz de novo, nem revela empolgação pelo tal ajuste fiscal, que na verdade até agora só incidiu sobre os trabalhadores e servidores, é mais do mesmo. Superar a crise também é insistir na ética pública, não por valores individuais, morais de cada pessoa, mas pela transparência das instituições. Nós do PSOL consideramos que os fins não justificam os meios, ao contrário, os meios têm que ser os fins em processo de realização. E por que eu digo isso? O noticiário de agora é de que o governo e o PT, enquanto partido, negocia a proteção ao presidente Cunha quanto à representação que fizemos no Conselho de Ética. Não vamos, quem sabe, sequer admitir a representação no exame de admissibilidade para que, em troca, o processo de impeachment não prospere aqui. Isso é, em sendo verdade, absolutamente espúrio, negativo, vergonhoso. Na outra ponta, vejo que PSDB, PPS, DEM, PSB e Solidariedade estão cumprindo aquela velha frase que o ex-presidente Fernando Henrique sempre negou. Esqueçam o que escrevi. A tal nota pedindo o afastamento do presidente não pode mais sequer ser comentada, virou algo ofensivo. Você escreve no papel e não reverbera em plenário, é uma ofensa à necessária transparência das ações públicas. Nós queremos o impeachment, sim, sabe do quê? Do sistema político brasileiro que favorece essas práticas de chantagem, de negociata, de acordos de bastidores. Nós queremos o impeachment, sim, de um modelo político, modelo econômico, que já deu sinais de esgotamento e que vem desde os anos 90, quando o Brasil se vincula de maneira quase que inteira pela reprimarização da sua economia aos grandes circuitos do capital financeiro transnacional. Então, é preciso mudar radicalmente tudo nesse país. E esse governo Dilma é um governo desorientado, conservador, atrasado e, claro, envolvido na corrupção sistêmica, larvar, histórica desse país. Ou a gente busca uma alternativa que passa pela ética pública e envolve um novo sistema político e um novo modelo econômico, ou estaremos condenando a República à sua degradação final e total. Por fim, uma boa notícia. Nós criamos uma novidade aqui, política, que é o endosso a uma representação no Conselho de Ética. Esta devidamente... Concluir, deputado, por Pois não. gentileza. Essa devidamente apoiada por partido com representação na Casa, PSOL e Rede.
e estamos pegando o apoio de parlamentares individualmente. Quero comunicar que já são 53, inclusive com a adesão de dignos parlamentares que têm independência política do PSDB, do PDT e do PR. Portanto, o parlamentar que quiser se manifestar, porque isso pode não valer na tramitação no Conselho de Ética, mas vale para os anais da história, contra a corrupção, contra os desmandos, que atingem, inclusive, essa casa e a presidência, deve se manifestar e está aqui à disposição. Cuidado que a omissão será cobrada pela história. Presidente, PPS. Para encaminhar pelo PPS, orientar pelo PPS. PPS. Presidente, primeiro nós queremos registrar a importância de termos aprovado um programa de proteção ao emprego, no momento de crise que vivemos, e quero registrar que especialmente esse projeto, esse programa, deu-se início no Grande ABC Paulista, e isso é fundamental nesta proteção. E nesse momento estamos votando um destaque que, na nossa opinião, amplia demais a possibilidade e não traz os requisitos necessários para poder fazer o programa de proteção ao emprego. Por isso é importante registrar de nós valorizarmos essa MP que foi votada ontem, especialmente porque a crise também foi gerada muito pelo governo federal e é necessário ter alguma recuperação, mas também nós temos que ter requisitos claros para que o programa possa efetivamente ser concretizado e proteger inúmeros trabalhadores que dependem exclusivamente desse tipo de mão de obra. Por isso, o PPS vota não a essa. Senhor presidente, o PRB encaminha o voto sim. Bloco do PRB, sim. PR. PR, sim, senhor presidente. PSB. PSB. PROS. Senhor PV. presidente, o PROS entende que esta matéria, na verdade não deveríamos estar discutindo esta matéria aqui, mas sabemos da importância que esta matéria também poderá trazer para o povo brasileiro. Portanto, o PROS vota sim. Agora em Brasília são 7 horas e 32 minutos. Os deputados estão votando destaques dessa medida provisória 680 de 2015 e as informações com Paula Vittar. Oi, Jonas, esse destaque, ele inclui no texto a previsão de que um ato do Poder Executivo vai regulamentar a adesão de empresas ao programa de proteção do emprego, programa que é criado por essa medida provisória e prevê que as empresas possam reduzir salários e jornada de trabalho dos funcionários em até 30% desde que preservem o emprego. Seguimos com a orientação. Especifica os critérios que devem ser observados para que uma empresa se credite a fazer parte do programa. A emenda aglutinativa retira exatamente o texto do decreto, recolocando nas mãos do Poder Executivo um poder discricionário excessivo e gerando uma insegurança jurídica. Portanto, não faz sentido que o governo proponha alguma coisa, o relator acate e incorpore a medida provisória e agora tenhamos uma emenda aglutinativa para desfazer exatamente aquilo que foi acolhido no sentido da segurança jurídica pelo relator. Por isso, a minoria vota não à emenda. Governo. Senhor presidente, são duas questões. A primeira, para explicar ao deputado Raul Jungmann, que ele está lendo o caput do artigo, pelo amor de Deus. Os requisitos ato Poder Executivo atendidos tais e tais requisitos no PLV do deputado Daniel Vilela. Portanto, não tem poder discricionário coisa nenhuma. Segundo, presidente, eu quero fazer uma manifestação aqui de elogio ao relator da matéria, o deputado recém-chegado dessa casa, fez um bom diálogo na comissão especial. É uma matéria que nós estamos votando praticamente por unanimidade, com um ou outro destaque. E eu queria, deputado Daniel, lhe parabenizar pelo trabalho que Vossa Excelência realizou na comissão especial. E essa medida provisória, o teu PLV, vai ajudar muito o Brasil a preservar os empregos. Por isso que o governo vota sim, senhor presidente. Em votação, emenda aglutinativa Presidente, número 4. O PSB vota sim, até porque esse destaque é de uma emenda
o deputado Fernando Coelho. Já foi orientado. Entendemos que aumenta o poder do Poder Executivo, mas acho que tem que ser assim. Em votação, a emenda aglutinativa número 4. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada. Está prejudicado o destaque de número 11. Destaque número 5. Requer a Vossa Excelência os termos do artigo 61, inciso 1 do Regimento Interno. Destaque para votação em separado do parágrafo 3º do artigo 3º do PLV, número 18, 2015, apresentada em MPV 680. Para falar contra, o deputado Tarcísio Peronte. Agora em Brasília, 7 horas e 35 minutos, os deputados votando os destaques da medida provisória 680 de 2015. Essa medida provisória começou a ser votada ontem à noite e hoje, portanto, nesta sessão, os deputados estão apreciando e votando os destaques. Por favor, o deputado, agora é a orientação do deputado contrário. Vossa se quiser, depois fala favorável. Senhor presidente, nós passamos 4 horas com o ministro Levi fazendo uma pregação sincera, firme, despertando a esperança em nós, falando da perspectiva do Brasil para o ano que vem. As empresas vão produzir, vai aumentar o PIB. E esta casa faz o contrário. E faz o contrário não porque quis, porque o governo não quis que se votasse a flexibilização da CLT. A Inglaterra deu um salto quando reavaliou as relações trabalhistas. A Alemanha deu um salto. A tecnologia e a inovação muda a cada dia as relações de trabalho. Aí, o nosso relator trabalha, ouve, coloca uma emenda modernizadora. Ele falou se inscrever para falar, mas acho que ele já... Esta casa, com o apoio do governo, faz um acordo. Eu não concordo. Muito obrigado, senhor presidente. 7h37 agora, a repórter Paula Bittar nos vai dar informações sobre esse destaque sendo votado agora. Oi, Jonas. O destaque, ele quer retirar do texto a possibilidade de empresas aderirem ao programa de proteção ao emprego sem comprovar regularidade fiscal, previdenciária e também do fundo de garantia do tempo de serviço e demonstrar que está em dificuldade econômica financeira. O destaque quer retirar um trecho que abre a exceção para empresas que apresentarem outras informações relevantes para comprovar a situação de dificuldade econômica. Tivesse aí uma válvula de escape para atender alguma empresa que demonstre de uma outra forma a dificuldade financeira. Mas o próprio governo entende a necessidade de supressão desse artigo, portanto nós somos favoráveis ao destaque para suprimir esse artigo. Orientação de bancada. Então, é consenso de supressão isso? Não, se o próprio governo é favorável... Há consenso? É consenso. Então podemos encaminhar simbolicamente, rapidamente? Sim. Pode. Então, aqueles que forem pela manutenção do texto, permaneçam como se acham. Não, presidente, não. Aqueles que forem Peguei o braço, gente. Não, é isso, eu não coloquei. Aqueles que forem pela manutenção do texto, permaneçam como se acham. Levantar o braço. Presidente, eu quero que registre no painel, para retirar o texto, não é isso? Quem for favorável à manutenção, permaneça como se acha. Quem for contrário, se manifeste. Suprimido o texto. Registre lá o voto não do PPS. Suprimido o texto. Destaque número 4. Requer a Vossa Excelência, sobre o artigo 61, inciso 2, combinado com o parágrafo 2º do regimento interno. Destaque para votação em separado a emenda 83. Para falar contra, o deputado Tarcísio Peronte. Agora 7 horas e 39 minutos em Brasília. Os deputados votando a medida provisória, os destaques da medida provisória 680 de 2015, que trata do programa de proteção do emprego.
Senhor presidente, é um negócio interessante. Ou a má fé, ou mentira repetida. Em 2000, esta casa aprovou a flexibilização da CLT. Disseram que os direitos dos trabalhistas seriam enterrados. Agora, de novo se repete, que fundo de garantia vai acabar, que a insalubridade vai acabar, que o 13º vai acabar, que o salário mínimo vai acabar, quanto as relações de trabalho exigem, mais do que nunca, senhor presidente, mais do que nunca, negociação e conciliação. Fundo de garantia não desaparece, e estão dizendo nas redes sociais, e como eu fui um dos signatários dessa emenda, estou sendo acusado como fui em 2000. E um senador disse aqui que eu jamais iria me reeleger, e repetiu a semana passada. O Brasil precisa de novas relações de trabalho, conciliação, negociação. A Constituição estabelece isso. E mentem. E como mentem? Ou desinformados, e dizem que esses direitos acabam. Não acabam. Estes intocáveis. O que permite é o acordo sobre o legislado. Se um grupo, um setor, negocia com uma empresa porque está insolvente, precisa acertar a questão do horário, ou do banco de hora, ou do próprio salário, que não, 13º que não consegue pagar em 2 vezes, faz um acordo, o sindicato chancela, a empresa não demite. Agora, e o deputado Vicentinho sabe, agora, se não houver o acordo, continua vigorando a CLT como está. Está na hora de desamarrar as relações trabalhistas. Agora, pode ter sindicatos já ricos e querem ficar mais ricos. É possível, mas é uma posição do atraso. O Fundo de Garantia vai se manter. Não é mentira. Obrigado, senhor presidente. Orientação de bancada. Como vota o bloco do PP, PTB, PSC, PHS com a emenda 83? PMDB. O bloco do PP vota não. Orienta PP voto não. PMDB não. PMDB não. PT. PT vota não. Não. PSDB. Senhor presidente, nós vamos apoiar a emenda do PPS para que se use os 10% do FGTS e não retirar o dinheiro do FAT. O que está aqui colocado é dinheiro que hoje já é do trabalhador, e eu acho que essa emenda ela protege a todo o trabalhador brasileiro. Então o PSDB acompanha o PPS, vota sim, vota com os trabalhadores brasileiros. Bloco do PRB. Não, senhor presidente. Não. PR. PR não, senhor presidente. Não. PSD. PSD orienta não. PSB. PSB vota não, encaminha não, senhor presidente. Democratas. Democratas acompanham o PPS e vota sim, senhor presidente. PDT. PDT vota não, presidente. Não. Solidariedade. PROS. PROS vota não, presidente. PCdoB. PCdoB encaminha não, senhor presidente. PPS. Senhor presidente, é apenas para dizer que nós pretendemos com esta emenda e com esse destaque é preservar recursos do FAT. E o FAT é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E aqui nós estamos dando aqui margem a, mais uma vez, termos aqui recursos do FAT sendo destinados a uma outra situação, como já aconteceu em 2013, quando o FAT teve um déficit de mais de 10 bilhões de reais. Nós não queremos que isso volte a acontecer ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por isso é que nós estamos apresentando esta emenda. Sim à emenda, senhor presidente. Sim. Como vota o PV? PV. PSOL.
PSOL. 7h44 em Brasília. Paulo Bittar, vamos falar sobre esse destaque agora. Oi, Jonas. Essa emenda que está em votação agora, ela quer destinar aquela multa em cima do FGTS de 10% que é paga pelos empregadores, no caso de demissão sem justa causa, quer destinar esses recursos para custear a compensação financeira ao empregado que tiver o salário reduzido. Exatamente. Uma política econômica que não seja essa do governo federal. Essa política econômica que vem causando recessão, retirando o direito dos trabalhadores, que mais do que isso, faz um ajuste para o conjunto dos trabalhadores brasileiros pagar, não é aquilo que nós defendemos. A nossa posição é clara, pela defesa da regulamentação do imposto sobre grandes fortunas e por uma política econômica que seja realmente soberana e que defenda o direito dos trabalhadores brasileiros. Essa medida não é positiva, o PSOL vota não. O PV, senhor presidente, para favorecer a classe trabalhadora, acha que é mais justo votar não por esse projeto. Rede. Presidente, em que pese a boa ideia do PPS, a ideia positiva, a ideia é prever uma fonte de custeio para a compensação pecuniária, o nosso temor é de que os valores arrecadados com essa fonte de custeio sejam insuficientes para compensar o trabalhador na medida da necessidade da metade do valor retirado do salário dos trabalhadores. Para evitar esse risco, nós vamos votar não, mas cumprimentamos o PPS pela ideia, pela iniciativa. Nosso único temor é de que o valor total arrecadado com essa multa seja insuficiente para fazer frente às necessidades dos trabalhadores brasileiros. Por isso a rede vota não. Minoria. Senhor presidente, a minoria respeita o voto do PSB, como não, mas indica o voto sim, porque acreditamos que esse destaque vai preservar o dinheiro do FAT e vai fazer com que esse fundo de amparo ao trabalhador possa ser usado de outras maneiras e não seja todo ele aniquilado através de coisas que podem ter outras fontes de recurso como essas. Então, a minoria vota sim, respeitando o voto do PSB. Governo. Governo vota não, presidente, até porque esse recurso do FGTS já tem fim definido, até porque nós aprovamos aqui. O governo já tem os recursos para bancar a parte do programa de proteção ao emprego. Recurso do FGTS, Minha Casa e Minha Vida. Por isso que essa emenda não pode retirar recurso do Minha Casa e Minha Vida, presidente. O governo vota não. Senhor presidente, solidariedade vota sim. Só para a origem desses 10%, que era 40, 50, no maior acordo trabalhista da história do Brasil, foi elevado de 40 para 50 para pagar as perdas do Plano Collor e do Plano Sarney. As perdas foram pagas. E o dinheiro ficou... A emenda na época ficou permanente. Deputado, então, só para esclarecer. Só que hoje ainda tem milhares e milhares de pessoas sem receber o fundo de garantia e esse dinheiro pode ser direcionado para esse pagamento. Em votação a emenda número 83. Os que forem favoráveis à emenda permaneçam como se acham, os contrários se manifestem. Rejeitada. Emenda aglutinativa número 5. Emenda aglutinativa, projeto de conversão número 18, decorrente da medida provisória. Quem é? Resultante aglutinação do caput do artigo 5º do PLV e da emenda número 98 destacada. Para falar a favor, deputado Giovanni Querini. Qual é o conteúdo? A assessoria não tem, presidente, aqui é a aglutinativa número 5, não foi distribuída. Se a gente puder ter acesso. Ela foi distribuída, mas eu peço que novamente chegue às mãos de quem está. Essa é a número 3. Senhor presidente. Deputado Querini. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu comecei minha vida como líder sindical. Fui 6 anos presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade, no Rio Grande do Sul. E sempre lutamos pela liberdade sindical, pelas boas relações de trabalho, pela obrigatoriedade de participação dos sindicatos nas
negociações coletivas do trabalho, para que todas as categorias possam participar dessas negociações. Nós fizemos uma emenda de número 98 e agora foi apresentada uma emenda aglutinativa apoiada por vários parlamentares. Nós apoiamos o plano de proteção ao emprego. Acho que é um grande avanço para a manutenção do emprego e para a participação econômica e financeira, a recuperação econômica e financeira das empresas. No PPE tem regras e o trabalhador tem que participar dessas negociações. E é uma coisa elementar. Acredito que esse plenário todo tem facilidade de entender. No PPE, diz lá que as categorias que vão negociar serão as categorias preponderantes. Ou seja, numa empresa de automóveis, somente o sindicato dos metalúrgicos que vai negociar. E lá dentro tem motoristas, engenheiros, técnicos, nutricionistas, psicólogos, tantos outros que fazem parte da empresa e que são importantes na organização sindical da empresa. Então as categorias diferenciadas foram excluídas do projeto. O que nós queremos nessa emenda aglutinativa, que o deputado Camilo apresentou aqui também, assinado por várias lideranças, foi de incluir. Não queremos excluir nada. Queremos incluir as categorias diferenciadas, não só as categorias preponderantes. Isso vai ser bom para todos, porque vai fazer com que a liberdade sindical continue. Todas as regras da OIT, todas as regras da CLT serão preservadas. Do jeito que está, nós vamos simplesmente excluir centenas de sindicatos em detrimento de uma negociação que pode ser muito mais se todos os sindicatos tiverem oportunidade. Senhor presidente, para concluir, o que nós estamos querendo só é incluir as categorias diferenciadas, não só as preponderantes. Eu acredito que esse plenário, com certeza, vai apoiar essa nossa emenda aglutinativa. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Ademir Camilo. Deputada Ademir Camilo. Agora são 7 horas e 52 minutos. Caros colegas, primeiro cumprimentar o deputado Giovanni Querini, que foi autor da emenda, e nós tivemos a oportunidade de aglutinar e aí sim propor um texto que é atual. Quando veio a medida provisória e defendida pelo relator, um dos seus argumentos é que pode dificultar o programa. Isso não é verdade. Não é verdade, porque podemos pegar como exemplo a Ford, onde vai fazer uma proposta para 1.000 funcionários, sendo 990 metalúrgicos e 10 médicos ou 10 engenheiros. Na nossa proposta, que é o que versa o artigo 511, ele vai fazer o acordo com 990 e vai chamar o sindicato dos médicos, que é o sindicato daquela categoria, que conhece a categoria e que pode efetivamente responder pela categoria. Da forma que veio no projeto original mantido pelo relator, com certeza várias e inúmeras ações ainda entrará. Por quê? Porque o sindicato já é reconhecido. E dessa forma, nós vamos ter um acordo justo, onde cada um vai poder falar. Quando se abre esse precedente, já tentado várias e várias outras vezes, essa não é a primeira vez que querem introduzir categoria preponderante, querem introduzir a representação sindical pela maior categoria. Essa não é a primeira vez. Nós queremos
de forma muito clara. Há um entendimento em grande maioria das centrais de que o sindicato que o representa é o sindicato que vai negociar esse programa de proteção ao emprego. A retirada e essa emenda, ela só suprime quando fala da preponderância. Ela vai manter o artigo 511 do CLT, preservando assim a conquista dos trabalhadores, dos sindicatos representativos e principalmente dos sindicatos já diferenciados. Dessa forma, nós pedimos aos colegas, às colegas, que suprima, que aprovem a emenda aglutinativa que só tira essa preponderância, mantendo o que já é. Vai lá, Daniel. Orientação de bancada. Como vota o bloco do PP e PTB com relação à emenda aglutinativa número 5? O bloco do Partido Progressista e os seus componentes entende que essa emenda vai dificultar mais o acordo entre empregadores e empregados, portanto, vota não. Não. Presidente, o PMDB vota não, justificando o seguinte motivo: isso inviabiliza o próprio programa de proteção ao emprego. Haja vista que você terá que fazer um acordo coletivo com todas as categorias da mesma empresa, sendo que a empresa da atividade preponderante que está procurando adesão